Bom dia, tudo de bom para o reino. Eu vim falar sobre pretologia, falar sobre cultura de príncipe, cultura de rei. Espero que vocês estejam curtindo a página Pretopeia Marrakech, que está no YouTube. Então, tudo de bom e vamos lá para o nosso texto e para a nossa dissertação sobre pretologia, tá bom? Então é isso. Eu vou me sentar ali, vem comigo. Pretologia não é um termo oficial acadêmico. Você não vai ver a palavra pretologia, por exemplo, no dicionário, nem especificando para que a que veio. Porque a palavra pretologia, ela foi criada numa situação a partir da década de 2000 para cá, por conta que muitos movimentos negros, movimentos de cultura preta, movimentos ligados, vários tipos de movimentos começaram a usar a palavra como termo para generalizar tudo o que se falava sobre cultura negra, sobre patrimônio da cultura negra, sobre etnia negra, em torno também da lei que promovia o estudo da cultura negra. Então a palavra pretologia passou a ser utilizada desta forma. Mas o fato é que essa palavra ela tem sim um contexto, porque pretologia quer dizer estudar sobre o que é preto. E poucas pessoas sabem o que é preto. Primeiro vamos lá, o que vem a ser preto? Preto é uma palavra, mas vamos ver a etimologia dela, de onde ela vem, por que nós falamos a palavra preto. Começa lá. Os pretos, assim foram chamados, a palavra passou a ser utilizada por conta dos estudos modernos da Idade Média para cá. Já existia a palavra preto. Vou lembrar para vocês, por exemplo, de Pretória. A palavra preto ela foi muito usada pelos romanos, mas antes delas os etruscos falavam a palavra preto. A palavra preto para os etruscos e romanos significava uma pessoa bonita, assim como a mulher até hoje é chamada de homem pretus, P-R-E-T-T-U, e a mulher pret, P-R-E-T-T-Y. Em inglês nós chamamos de preach, que é pretty woman, walking down the street. Chamar de preach em inglês procede do latim pretus, do significado de pessoas que têm exuberante, de boa aparência. E os romanos mesmo, se eles diziam que eles eram descendentes de Afrodite, que é a Vênus, a deusa da beleza. Então, a palavra preto também, ela tem outros cognatos como precioso, preciosidade, precious, isso. Porém, todavia, essa palavra ela tem um sentido muito mais antigo que eu quero explicar para vocês. Então, vamos lá. Lá, nos tempos mais antigos, onde os nossos ancestrais estavam saindo da caverna, que era no tempo político, eles estavam lá fazendo as tecnologias deles, os machados de pedra. Esses nossos ancestrais, eles não tinham o corpo nu, eles não aparentavam pele, eles eram simplesmente homens, seres peludos. Então, eles, com o tempo, eles foram chamados pela história, de alguma forma, nós posicionamos eles como homens que existiram antes do conceito pele, tom de pele. Então os pretos peludos do tempos políticos, os homens da caverna foram chamados de pré-tom, antes do tom de pele. Então os pretões, ou os pretões, que são uma forma de se dizer, quando cai a pele, o pelo, e começa a surgir a pele, então vem a melanina, vem o tom da pele. E a palavra preto continuou sendo usada, preto, e vem a preto, que é bonito, e tem todas umas qualidades. E poucas pessoas hoje sabem de onde vem a palavra preto. Então, vamos generalizar a situação pensando o seguinte: se os homens da caverna eram pré-tom, não tinham tom de pele, porque não tinham pele, tinham pelo,
A história dos homens da caverna dos Homo sapiens é comum a todo ser humano. Eu quero dizer que o homem das cavernas, ele existiu como ser animal irracional, mas ligado à humanidade, primata, como nós chamamos eles de homens racionais até certo ponto. A partir de um certo momento eles começam a raciocinar, pensar, mas nesse momento em que eles não tinham a racionalidade e nem a humanidade, eles eram cobertos de pelo. A partir de um certo momento eles começam a humanizar, vão lá, colocam a mão no humo da terra, as mãos no humo da terra, isso que dá o sentido de humano, e plantar, e trazer várias coisas, como plantar oliveira, plantar o linho, da oliveira e do linho eles fazem roupa de pano e param de usar roupas, tecidos de animais. A oliveira do óleo, eles pegam o linho e molham na oliveira e fazem o pavio para acender a lâmpada. Eles começam, esses Homo sapiens, eles começam a praticar a humanidade. E aí é isso que nós chamamos de novas pedras, tempo neolítico, né? Porque lite significa pedra, né? E pedras polidas. Então, no tempo das pedras, eles eram todos nós temos histórias assim, em comum. Todos os seres humanos têm ideia com os pré-tons. Então, as pessoas têm muito equívoco da palavra preto. A palavra preto, ela também foi usada muito em Roma. Há um equívoco muito grande quando as pessoas confundem a cultura romana com a cultura greco-romana, que a cultura romana ela tem origem na cultura demo. Eles tinham os deuses deles do pandemônio, a pandemia, que era a doença deles, os demos, que eram os lugares de convivência deles, e todas as coisas nesse sentido. Os romanos não tinham nada demo, eles não eram democratas, os romanos eram pretocratas, ou pretoclassista, porque por isso se diz que a cor preta é uma cor clássica. Os romanos, o regime deles era pretória, não democracia, certo? Assim como mais tarde vem os mouros na Espanha, eles também não eram nem pretória, nem democracia, mas era moral e cívica, certo? Cada povo tem especificamente. E os romanos, eles vinham já, como eu disse, dos etruscos, que já tinha o latim muito antigo, e no latim a palavra preto já existia como uma qualidade de pessoas de boa aparência. Muito importante. Por fim, para dizer para vocês, os etruscos mesmo, eles viveram acompanhados os troianos praticamente, antes dos hebreus, antes de Cartago, antes de Roma, até antes mesmo da Grécia. Então a palavra preto para eles já é milenar, a palavra preto etimologicamente é milenar. Então eles resgatavam isso. Depois vocês podem dar uma olhadinha lá sobre etrusco. E o princípio de todos esses Homo sapiens, desses dos pretos que eram peludos, os pré-tons, nós podemos dizer que o início da civilização deles foi na Etiópia. Foi quando eles pegaram e fizeram o pavio do fogo. Por isso que a Etiópia chama etnia ópia do fogo. O primeiro país a manter o fogo aceso. E até para melhorar um pouquinho essa conversa, que nós vamos fazer mais sobre etimologia, uma plantação de oliveiras, onde faz o óleo de oliva, chama-se Olimpo. E aí nós vamos falar mais dos pretos no Olimpo. Tudo bem? Então, não esqueça a nossa página Pretopeia, Marrakech, aciona lá, mó legal, Tiquinho do Brasil. É um grande prazer estar fazendo cultura euroafro com vocês. Quero falar um pouco também desse ponto de vista. Já, bless, bom dia, boa tarde. Gravem bem isso.